Olá pessoal, boa noite. Noite fria aqui em Cascavel. E quando esfria, o que a gente tem vontade de comer? Sopa. Eu amo sopa, amo caldos. Eu amo. Eu não gosto de frio, mas eu gosto de, nessa época, tomar bastante caldos, sopas e tal. Comidas quentes, né? Hoje eu vou fazer um caldo de mandioca ou caldo verde. Eu vou fazer um pouco com couve, que seria o caldo verde, e um pouco sem couve, porque o meu filho ele não gosta muito de couve. Mas aí eu vou fazer uma parte com couve e outra parte sem couve. O que a gente vai precisar, que eu já deixei aqui picadinho? Bacon, calabresa, e aí aqui eu tenho cebola triturada, uma cebola, dente de alho, pimenta dedo de moça, sem sementes para não ficar muito perdido. Eu coloquei aqui ó, um pouquinho de pimentão verde que eu amo, mas assim, essa parte aqui é opcional, você coloca o que você quiser. E aqui eu, caldo de bacon, sabe esses caldos de galinha, caldo mágico? Só que caldo de bacon, eu ralei ele com a faquinha assim, pra dissolver bem, que dá um sabor maravilhoso. Aí, o que a gente faz primeiro de tudo? Aqui na minha panela, já coloquei um pouquinho de óleo e eu vou fritar primeiro o bacon. Depois que esse bacon estiver frito, eu vou tirar ele e aí eu vou entrar com a calabresa e deixar a calabresa fritar, porque eu gosto que a calabresa fica bem fritinha. E se eu fritar junto com o bacon vai passar. Então eu deixo o bacon fritar e depois eu frito a calabresa nesse mesmo óleo. Bacon fritinho. Eu gosto dele nesse ponto aqui, ó, não muito torrado. Aí agora, nesse óleo, eu vou fritar a calabresa. Quando a calabresa estiver no ponto que eu gosto, que é um pouco mais sequinha, aí eu desligo, tiro o excesso de óleo, porque o bacon junta muito óleo. Aí eu tiro o excesso de óleo e eu misturo os dois ali. Aí eu coloco a cebola, o alho pra fritar, pra refogar. Daí eu vou deixar fritar aqui a calabresa, mexendo sempre. Aí depois eu separo, tiro o excesso de óleo e entro para refogar a cebola. Aqui eu já coloquei a mandioca, já tirei aquele talinho que tem no meio. E essa água aqui é a própria água do cozimento, que deixa o caldo um pouco mais grosso. Então eu uso tudo. E aí também já piquei a minha couve, que essa couve aqui, depois ela fica bem molinha, gente. Couve nesse caldo, no final, dá uma diferença assim, é muito gostoso. E depois que eu for refogar a cebola, normalmente eu coloco um pouquinho de coloral, pra ficar aquela corzinha assim, vermelhinha, sabe? Só que como eu tô sem coloral no momento, eu vou usar um pouquinho só de extrato de tomate. E aí eu deixo refogar, e aí eu já vou mostrar pra vocês o resultado. Fica muito bom, você vê, é muito fácil e aquece no frio. E é muito gostoso. E o bom, sabe o que é? É que isso aqui é bom pra comer no outro dia, esquentar. Então você pode fazer uma quantidade grande pra comer no outro dia. Normalmente sopa não é bom esquentado, mas esse caldo de mandioca ou caldo verde fica muito bom no outro dia. Já fritei aqui a minha calabresa, ó. Eu gosto que ela fica assim, ó. Um pouco mais sequinha. Gente, olha o tanto de óleo que juntou do bacon. Eu não tinha colocado óleo, porque normalmente o bacon ele junta bastante óleo. Por isso que é bom separar tudo e depois tirar esse óleo aqui. Aí esse aqui eu coloco num potinho com tampa e depois eu uso pra temperar feijão, fica muito bom. Agora que eu vou refogar minha cebola, alho, pimentão, dedo de moça lá, pimenta dedo de moça. Eu vou refogar separado pra ficar bem fritinho. Aí quando tiver fritinho, eu coloco uma colher desse extrato de tomate ou coloral. Ou também não coloca, vai de gosto. Aqui eu gosto que fica um pouco vermelhinho. E eu vou colocar bem pouquinho pra não ficar com gosto. O extrato de tomate ele é mais forte, né? Então você tem que colocar pouco. E o segredo do extrato de tomate e do coloral, você tem que fritar. Você não pode, tipo assim, colocou o coloral e aí já dá uma fritadinha e mete água. Não, você tem que deixar fritar bem, pra não ficar com gosto. O coloral tem que deixar a cor e não o gosto, porque também não é bom. Assim a massa de tomate, né? Então, aí aqui eu vou refogar essa cebola. Quando tiver
refogadinho, eu coloco mais tomate, deixo refogar mais um pouco. Aí depois eu volto com a calabresa e o bacon, dou mais uma fritada. Aí eu vou bater isso aqui agora no liquidificador, fazer o creme e aí despejar na minha mistura. Aí quando começar a borbulhar, eu coloco a couve. A hora que eu ver que ela tá derretidinha, eu desligo. Mas eu vou mostrar pra vocês bem certinho. Ó, aqui já tá bem refogadinha a cebola, já tá bem frita a massa de tomate. E agora eu vou colocar o bacon e a calabresa. E aí eu vou dar mais uma boa fritadinha aqui tudo junto pra pegar sabor. Lembrando, gente, que aqui eu não coloquei sal, tá? Porque como eu coloquei o caldo de bacon e já tem sal na calabresa e no bacon, então deixa pra colocar o sal, pra acertar o sal depois que vocês colocarem a mandioca. Senão pode ser que fique salgado. Ó, aqui eu já bati a minha mandioca com a água do cozimento. E aí eu vou colocar. O caldo fica bem grosso. Deu uma desfogadinha, mas deu pra entender, né? Daí agora aqui você mexe e aí vocês colocam mais água. Aí você deixa... Eu gosto um pouquinho mais ralo, não gosto tão cremoso assim. Aí você coloca a água fervente. E aí acerta o sal. Deixa ferver e acerta o sal. Aqui já é a hora que eu posso entrar com a minha couve. Aí agora... já levantou fervura, aí a gente coloca a couve e espera essa couve murchar e aí tá pronto. Gente, sério, eu coloquei numa panela menor pra colocar a couve pra mim porque o meu filho não gosta de couve. Então aqui tá o dele sem a couve. E eu, como gosto de muita couve, o cheiro disso aqui tá maravilhoso. Só façam. Muito bom.